Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está se preparando aí para o Enem 2019 ou, ou para qualquer outra prova que tenha questões textuais e que você precisa ler. E a gente sabe que a rapidez para ler nas provas, nos concursos, é muito importante, tá? Então fiquem atentos aí, roda a vinheta e eu vou falar hoje de técnicas para ler mais rápido e com maior eficiência, tá bom? Beleza? Gira a vinheta aí e vamos embora. Pessoal, então quem está aí se preparando para o Enem, quem está se preparando para concursos públicos, que tem texto, sabe que tem um tempo para cada questão e que você tem que ler aquele texto e se apropriar ali do conteúdo o melhor possível. Tá? Então isso é eficiência. Eu tenho um tempo, eu tenho que usar aquele tempo para extrair daquele texto o que eu puder de informações para que essas informações sejam associadas às alternativas. Tá? Então eu vou direto ao ponto. Quais seriam as técnicas aí que iriam contribuir para que você pudesse, sem magia, né, sem misticismo, para que eu pudesse ler melhor essas questões e eu pudesse ter um melhor aproveitamento? Então é bem simples. Tá? A primeira regra, eu acho que a primeira regra de ouro quando a gente fala em leitura de texto no Enem ou em concurso público. Tá? Então qual que é a primeira? Reconhecer o gênero textual. Tá? Então se é um texto científico, você já vem na tua cabeça os códigos do texto científico. Bem, o que é um texto científico? Ele é objetivo, ele tem uma linguagem técnica, ele tem poucos pronomes relativos, ele é focado, ele às vezes é impessoal, é uma linguagem que vai trazer muitas informações, tá? Ela é uma estrutura dissertativa, vai ter uma ideia, então eu tenho que captar qual é a ideia principal, quais são as ideias secundárias, né? Então, beleza, se é poesia, poxa, se é poesia, eu estou falando aí de um sujeito poético, de um eu lírico, eu estou falando de rima, eu estou falando de um código artístico, eu estou falando da linguagem conotativa, ou seja, eu também estou pensando num texto específico, então ele tem as suas particularidades. Eu não vou tratar uma poesia como eu trato um texto científico, eu tenho que ser rápido nisso. Eu vi a poesia, opa, é poesia. Eu sei que a linguagem vai ser assim. Então hoje 40% do texto eu já sei. Se é uma poesia, eu já sei muitas coisas sobre ele. Eu sei muitas coisas que ele já vai estar, eu sei que vai ter rima ou não, eu sei que vai ter uma estrutura métrica. Ah, se é um trecho de um romance, eu sei muita coisa dele, eu já puxo muita coisa. É o que a gente vai chamar de leitura contextual. Então aí, caso o Enem ou caso o concurso público, é bom sempre olhar embaixo os créditos da questão, passa o olho ali, 4 ou 5 segundos, você dá uma olhada nos créditos ali, embaixo do texto, tá? E o título também, que aí o título ele vai te dar essas informações contextuais, essas informações extratextuais, que vêm dentro do gênero. Então o gênero ele vai dar para você um monte de informações, que já vai ajudar na sua leitura, tá? E também as informações, os rótulos do texto. Quem escreveu embaixo, se é de uma revista, né? Então é uma campanha publicitária, você sabe quem que é o leitor, quem que a campanha está focando, qual é o objetivo do texto. Então você já resolve um monte de coisas. Tá? Então essa é a dica crucial. Bem, então, reconhecer o gênero textual que aquele texto está inserido, então é poesia, é conto, é crônica, é texto científico, é propaganda, é campanha, é texto da internet. Então você tem que descobrir os gêneros. E além, nesse pacote aí de gênero, você vê os rótulos do texto, o título do texto e a descrição embaixo ali da fonte, quem que escreveu e tal, isso ajuda demais. Ah, é Guimarães Rosa. Caramba, se é um texto do Guimarães Rosa, você sabe que vai ter neologismo, você sabe que vai ter a linguagem do caipira, mineiro, né? Bem, nem um caipira mineiro, vai ter a linguagem do homem do sertão mineiro, então é complicado, você já vai ter isso aí. Tá? Se é Machado de Assis, pois, não vai surpreender, sabendo que a linguagem é uma linguagem do português ali, coloquial. Então tem coisas que não são mais mistério quando você descobre qual que é o texto. Beleza? Não vou me delongar muito porque são dicas rápidas. Bem, vamos para a segunda dica, beleza? Você tem que descobrir como é que você capta a informação do texto. O texto ele é portador de informações.
Essas informações elas também podem estar disponíveis no texto visualmente. Tem gente que tem uma boa visualidade, consegue bater o olho num texto e captar e ler bem rápido. Por exemplo, títulos, nomes estrangeiros, tá? Nomes estrangeiros é muito importante, datas, que o seu olhar já vai separar do texto comum da informação específica. Então é muito legal isso. É muito legal você separar, e isso é feito autonomamente. O seu inconsciente ele já faz essa separação. Eu vou fazer uma atividade depois, vocês vão ver isso aí, tá? O inconsciente ele já faz essa classificação. Ele consegue fazer essa classificação. Então o que é relevante para a gente? Pegou o texto, viu datas, nomes que você conhece, tá? Apareceu um nome lá, Silvio Santos, eu conheço isso aí. Já te dá um caminho de interpretação. Todas as informações que você conseguir, tá, potencializar dentro de um texto de maneira rápida vai dar para você uma boa leitura. Tá? Tudo que você já conhece, aquelas informações vão abastecer o que você já tem e aí você vai formar um todo muito interessante. Então, datas, locais, tá falando do estado tal, a tua mente já vai trabalhar, abocanhar aquelas informações do estado tal. Tá? Então essas informações que estão assim pulando no texto são muito importantes para vocês como uma forma aí de melhorar a tua leitura. Tranquilo? Terceira dica. Gente, o texto ele é uma estrutura mecânica. Tá? Se é poesia, é uma estrutura mecânica. Então vai ter um lugar no texto onde está a informação principal. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, descobrir que o texto está estruturado em parágrafos, se for um texto científico, um texto informativo, um texto jornalístico. Os textos mais formais, eles estarão estruturados em parágrafos, e a tua mente tem que processar o parágrafo. Cada parágrafo é uma ideia, e tua mente tem que saber isso. Se você pega um texto e joga ele de maneira desordenada, você tem dificuldade para ler. Se você pega aquele mesmo texto e coloca ele compartilhado em parágrafos, ou seja, o que é um parágrafo? Abre um parênteses. É uma ideia textual. Isso é o princípio da coesão da coerência. Cada parágrafo é uma ideia. Então eu tenho que, se o texto está estruturado em 3 parágrafos, eu tenho que entender que eu tenho uma ideia central, onde ela está, e as ideias adjacentes que estão distribuídas nesse parágrafo. Isso é um bom texto. Também é bem importante ter essa percepção de parágrafo, ter a percepção de tópico frasal, ter a percepção de onde está a ideia, tá? Então isso ajuda demais você fazer a leitura rápida aí do seu texto no Enem, do seu texto no concurso. Isso vai te dar um dinamismo, porque não tem magia, pessoal. Não tem magia. Tem técnica, percepção, e aí vem uma outra dica, apurar o seu vocabulário, tá? Então é importantíssimo apurar o seu vocabulário. O seu vocabulário tem que estar apurado. E o vocabulário se apura com o quê? Com curiosidade. A curiosidade abastece o teu estoque de vocabulário. Tá? É muito importante isso. Bem, vamos fazer uma atividade? Eu vou projetar um texto aí, por 1 minuto, tá? Uma questão do Enem, da prova do ano passado. Eu vou projetar aí na tela por 1 minuto. Por que 1 minuto? Você vai ter 1 minuto para ler esse texto. Se você pegar 90 questões, são 270 minutos na primeira etapa, para você fazer 90 questões. Se você pega essas 90 questões, você tem 270 minutos, vai dar 3 minutos por cada questão. Então você tem que imaginar que você vai gastar 1 minuto, 1 minuto e meio para ler cada texto suporte. E aí você tem 1 minuto e meio para pensar, para amadurecer e para marcar. E sobrar um tempo ainda para você voltar depois, caso tenha dúvida. E aquele tempo que tu comeu uma pipoca, aquele tempo que tu está se abastecendo ali, pensando em alguma coisa e tal. Né? Então o que acontece? Vou projetar aí, vocês vão ter 1 minuto para ler e vamos fazer uma atividade de leitura aí. Roda aí, vou contar. 1, 2, 3. 1 minuto para vocês lerem, na tela.
Tempo acabado. Bem, vira, o texto é grande e tal, ai meu Deus, será que eu não vou conseguir entender o texto, né? Mas tem coisas nesse texto que ele já mata muita coisa para você. Então se você pegar lá embaixo, o que é o texto? Ah, ele é uma resenha publicada, ele é um artigo falando da obra tal. Puxa, isso ajuda. O título me ajuda também. Aí depois eu vou pegando no texto e vou pegando nomes. Então vamos lá. Apareceu algum nome legal de alguma pessoa muito relevante? Silvio Santos, Hitler, né? Bolsonaro? Não. Apareceu? Apareceu o nome. Esse texto está falando do quê? De um jogo de futebol, da floresta amazônica, de uma obra, um livro, um filme? Você passa aqui no Brasil, você passa lá fora, onde? Na Itália, na Alemanha. O texto é dividido em parágrafos, ele conta a parte da história, mas também fala bem ou mal da obra. Então a gente está falando do quê? A gente está falando do quê? De um texto poético ou está falando de um texto publicado num jornal falando de uma obra? Bem, se você consegue responder a essas perguntas, você já consegue responder a questão do Enem. Ou seja, você já fez a sua leitura rápida, você sabe que está falando do Hitler, está falando de uma obra, está falando de uma personagem feminina. Então você tem uma série de informações que você já percebeu, você já decodificou e que estão lá no seu inconsciente. E aí você vai saber marcar a alternativa. Projeta aí qual que é a alternativa. Viram aí? Então qual que é a alternativa correta? A resenha. Então você vê que, como aponta a obra e faz comentários sobre a obra, fala da trajetória de uma moça, lá na época do nazismo, fala da questão do Hitler, está falando de uma obra artística, e aí a gente vai ver que é o quê? É uma resenha. É um texto de opinião sobre aquilo. Então a gente vai marcar a alternativa E. Tá? Então, pessoal, eu quero fechar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, sabendo que vocês têm que ter técnicas de leitura. O que você puder adquirir de técnicas de leitura é super relevante para você, seja para o Enem, seja para o concurso público. Tá? Se gostou, dá um like aí, se inscreva no canal. A gente tem conteúdo aqui sobre o Enem, mas a gente também tem conteúdo sobre semiótica, que é a nossa área. Tá? Então vai ter muita coisa nova no canal aí, quem quiser acompanhar. Acompanha, um abração para todo mundo, sucessão lá no Enem ou sucesso em qualquer outra prova que você for fazer. Abraço.